Olá, estamos começando a gravação de mais um MedEdcast, hoje com a presença da doutora Rosiane Guetter Mello, diretora de pesquisa e pós-graduação da Faculdades Pequeno Príncipe. A professora Rosiane, ela é farmacêutica de formação e ela tem doutorado em Ciências Bioquímica pela Universidade Federal do Paraná. Professora Rosiane, é uma grande alegria te receber aqui. Estava contando os minutos para te ver nessa mesa na gravação dos nossos episódios. Eu agradeço também a tua presença por ter vindo aqui bater um papo com a gente hoje. É um prazer, meninas. Então, acho que para a gente começar o nosso bate-papo, nós gostaríamos de saber um pouco sobre a tua história pessoal, profissional, que não adianta, né? Nós que estamos envolvidas em docência, em pesquisa, a gente tem tudo meio que junto, tudo integrado, uma palavra que a gente gosta bastante, né? Então, a gente gostaria de saber um pouco da tua história, né? E que hoje é uma gravação especial, porque exatamente hoje a professora Rosiane está completando 19 anos de Faculdades Pequeno Príncipe. Então, é um episódio comemorativo. Com certeza. Bom, é um prazer contar um pouquinho sobre mim, né? Então, eu sou a segunda filha de Rosilene e Gilberto. Durante a minha adolescência, eu gostava muito do balé clássico, então era a minha vida. Dei aula em escolinhas durante esse período, né? E eu pensava em ser bailarina, mas ao mesmo tempo, na escola, eu gostava muito de biologia, da química. E quando chegou o período do vestibular, eu fui fazer a inscrição e eu vi que tinha aberto o curso de dança. E eu resolvi fazer inscrição para o curso de farmácia. Então, olhando mais, né, deixando a dança como um hobby e olhando mais para a aptidão, do gosto que eu tinha pela biologia e pela química e juntar isso, né, na farmácia. Bom, entrei em farmácia com 17 anos na Federal do Paraná. Durante a minha formação, eu comecei a me identificar muito com a disciplina de bioquímica já no início, que era bioquímica celular, com a doutora Glacy Zancan, que foi presidente da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência. E durante esse período abriu, na época, no departamento, uma vaga para monitoria. E ela me incentivou, falou, vai. Então, eu sempre falo assim, que foi a bioquímica que me escolheu. Não fui eu que escolhi a bioquímica, mas foi, né, muito importante no meu processo de formação. Fui para o departamento de bioquímica e só saí de lá formada. Porque eu passei todo o período fazendo iniciação científica. Então, eu trabalhei na época da iniciação científica com as mitocôndrias, com a cadeia transportadora de elétrons. Que legal! Para avaliar os medicamentos na cadeia. Eu amava o que eu fazia, né? Só que eu me formei e quis cair um pouco no mercado de trabalho, para saber o que é o ser farmacêutico, porque o curso de farmácia naquela época é diferente do que é hoje, né? Hoje, o farmacêutico é o profissional do paciente. Naquela época, ele era do medicamento, ele era muito tecnicista. Então, eu quis cair no mercado de trabalho para saber o que era ser farmacêutico. Mas não demorou muito tempo. 2 anos depois, eu estava na bioquímica de novo, fazendo mestrado e doutorado. Trabalhei com algas marinhas com a professora Maria Eugênia Duarte Rabelo. Ela foi a minha orientadora. Fiz atividade antiviral com os polissacarídeos dessas algas. E, assim, a bioquímica foi uma escola, o departamento de bioquímica foi uma escola muito importante, porque ali você tinha que realmente sair com o seu título de doutor em bioquímica. Você tinha que atender todo o cenário, tudo que a bioquímica abarcava. Então, isso proporcionou uma crítica científica muito importante durante o meu processo de formação, né? Antes de terminar o meu doutorado, eu comecei a dar aula na graduação. Cheguei a dar aula na Univale, para o curso de Medicina e de Fisioterapia. E foi num momento que a Faculdades Pequeno Príncipe, na época era Instituto de Ensino Superior Pequeno Príncipe, me chamou. Então, na época, a nossa diretora acadêmica era a professora Ivete Zagonel.
E ela me chamou e conversou, olha, a gente está precisando de um professor de bioquímica e tal. Eu falei, professora, eu posso fazer uma aula experimental? A senhora veio, e ela me colocou já na turma para fazer a aula experimental. E ela, quando eu saí dali, ela falou, não, tu já vai assumir essa, já vai assumir a farmacologia também. E ali comecei, terminei o doutorado e fiquei. E aí, quando eu estava lá, a professora Ivete me passou o desafio de construir o projeto político-pedagógico do curso de farmácia e compor o quadro de docentes pesquisadores, porque eles estavam encaminhando o projeto do primeiro programa nosso de mestrado e doutorado da faculdade, que era o programa de biotecnologia aplicada à saúde da criança e do adolescente. Então, eu já inseri no corpo docente desse programa. E aí eu vim de corpo e alma para a FPP, acreditando, né, nessa educação diferente, com as metodologias ativas, inovadoras, né, com um ensino mais crítico e reflexivo, pensando na inserção desse profissional, né, diretamente ali com a comunidade. O que a nossa sociedade precisa de formação? Então, esse sempre foi, digamos, um dos pontos principais que fez, né? Eu sempre fui trabalhar muito feliz na FPP. Acho que, assim, desde o início eu gostava dos desafios e do ambiente de trabalho. Então, acho que esse foi um ponto aí primordial, né? De como eu cheguei ali. E sempre tive os desafios, né? Fui coordenadora do curso de farmácia, pesquisadora do primeiro programa de mestrado e doutorado. Depois vieram os desafios de montar a residência multiprofissional, que eu também coordenei essa residência multiprofissional por um período. E a direção de pesquisa e pós, né? Então, que estou ali há 13 anos como diretora de pesquisa e pós-graduação. Professora Rosila. Nossa, eu não sabia que era tanto... Porque eu te conheci em 2018, final de 2018, a início de 2019, porque, né, tu foste dar uma palestra num evento, em outra instituição, falar das residências. Das residências, justamente, das residências. Aí eu fiz o convite para a professora Rosiane e ela foi lá nessa outra instituição de ensino falar, então, para os estudantes de farmácia, biomedicina, sobre as residências. Isso em 2018. Então, tu já fazia 5 anos que era diretora de pesquisa e pós-graduação. Isso mesmo. E assim, na direção de pesquisa e pós, tu desenvolve um trabalho tanto no lato, tanto no estrito, agora na inovação, né, também, porque a inovação também está dentro da diretoria. Por enquanto, a inovação está na direção geral, né? Que a nossa direção geral, ela gosta de iniciar todo o processo que para depois dar continuidade para outra direção. Mas eu participo junto com a professora Patrícia. E então, assim, essa gestão é um desafio diário, que tu adora fazer, porque eu te acompanho, eu sei que tu tá sempre ali em função, né? Então, é um desafio diário para ti o teu trabalho, a organização dos cursos, porque nós temos muitos cursos de especialização, e agora nós temos outras modalidades na especialização, agora falando especificamente só dos cursos de especialização, né? E com as inscrições abertas, inclusive. E eu queria que tu falasse um pouquinho desse teu trabalho em relação nós escrevemos projetos, divulgamos esses cursos, agora entrando na modalidade que eu achei muito interessante, online ao vivo, né, dos cursos. Então, assim, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Com certeza. Só lembrando sempre, né, que a pesquisa e a pós, ela está interligada, né, com o ensino e com a extensão. Esse tripé. E um ponto bem forte que nós temos ali na faculdade é que ele triangula muito bem, né? Então, assim, quando a gente pensa nessa questão, a gente não está isolado na pesquisa e pós. A gente está integrado com a graduação e também integrados com a extensão. Acho que esse é um ponto bem forte. Falando especificamente, então, do lato sensu, começando pelas especializações... Eu acho que antes tu tinha que fazer a tua pergunta, né? Porque tu disse que tu tinha uma pergunta-chave, porque muitos dos que nos escutam, alguns ainda estão a maioria está na graduação e alguns talvez queiram fazer
uma especialização? É porque uma coisa que sempre acontece, porque sempre me perguntam isso, né? Por exemplo, quando eu falo que eu tenho mestrado e doutorado, eles já falam assim, então você não quis fazer uma pós? Então, já começa aí. Então, eu queria que você primeiro, antes de falar um pouquinho sobre o que a gente faz lá na faculdade, o que é uma pós-graduação e como que ela se difere em estrito sensu e lato sensu, para que a gente possa entender o que é isso. E daí, assim, quem tiver, né, interesse em fazer, saber que ter mestrado e doutorado não quer dizer que vai ser professor quem faz mestrado ou doutorado, porque uma especialização você também pode seguir uma carreira docente, você pode seguir uma carreira docente tendo licenciatura. Então, são várias coisas diferentes. Então, dentro da pós-graduação, queria que você falasse um pouquinho dessa diferença. Perfeito. Assim, não é que seja um caminho mais normal, mas geralmente as pessoas se formam e elas já têm uma área de especialidade daquela profissão que elas querem atuar. E que muitas vezes, claro, durante a graduação, como as graduações são generalistas, elas abordam, mas de uma forma mais en passant, né? Então, assim, aí a especialização permite esse aprofundamento dentro de uma área específica. Então, quando a gente pensa no lato sensu, nós vamos colocar duas grandes modalidades dentro da nossa área da saúde. As especializações e as residências. A gente está pensando numa formação para o serviço, tá? Então, as especializações, eu vou fazer uma especialização em cuidados paliativos, eu vou fazer uma especialização em pediatria para saber como é que eu faço um atendimento mais individualizado ali para a criança. Então, as especializações, elas servem para trazer esse know-how para o serviço, né? E são cursos em torno de 360 horas, tem que ter de 360 horas ou mais, mas geralmente eles têm 360 horas e eles, a opção de você fazer um trabalho de conclusão de curso, ele, hoje, né, como eu comentei, é opção, é optativo, né? Então, não é mais obrigatório. E existe na FPP diferentes modalidades, assim como a gente olha em diferentes instituições, né? Então, depois da pandemia, a gente aprendeu muito a trabalhar com o ensino à distância, com as aulas online ao vivo, né? E continuamos tendo presencial, porque é um diferencial as nossas aulas práticas com simulação realística, né? Com problematização, trazendo questões importantes para a discussão, levando esses estudantes para o Hospital Pequeno Príncipe, levando esses estudantes, né, a próximos também do Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, para ver as questões de pesquisa que hoje estão sendo tratadas nesse cenário. Então, a especialização, ele tem esse objetivo, né? Já as residências é um treinamento em serviço. Então, é um curso, geralmente de 2 anos, tem em torno das suas 4.000 horas ou mais, né? Por exemplo, se a gente falar da residência médica, ele tem mais, e a residência médica em pediatria é 3 anos, né? Já na FPP, a gente tem a residência multiprofissional, que nasceu ali em 2013, e a residência em enfermagem, para a formação, né, em saúde da criança e do adolescente. Esse é um grande diferencial. Por quê? Começou a se discutir, nessa época da criação da residência multi, que precisava melhorar a formação do profissional de saúde, que ele tinha que trabalhar de uma forma integrada. E uma das políticas que veio foi a residência multi. Num primeiro momento, foi super criticada. Porque falou assim, nossa, vai acabar com a identidade de cada um dos profissionais. Isso não aconteceu. Todos no mesmo balaio. Isso mesmo. Eles não vão se identificar na residência. Não é isso que acontece. A gente acompanhando, a gente vê que primeiro eles se identificam na sua profissão e depois eles trabalham em conjunto. As nossas aulas, de forma ativa, são em conjunto. E funciona muito bem. Então, nós temos psicólogos, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros discutindo. Algumas disciplinas, doutora Carolina Prando, que trabalha com as questões de imunologia clínica, ela junta, inclusive, com a residência médica. Então, são trabalhos interprofissionais, de formação interprofissionais, extremamente valiosos, né, nesse nosso cenário da saúde. E a gente precisa dessa formação, né? Então, o lato sensu, ele tem essa formação para o trabalho, né? Então, quando a gente
pensa a gente para a formação do trabalho. Já ou quando você quer uma formação pensando mais na academia, é o mestrado, né? Daí a gente vai para o estrito senso, onde nós temos o mestrado e doutorado. E hoje no Brasil nós temos 2 modalidades. Nós temos os mestrados e doutorados acadêmicos e os mestrados e doutorados profissionais. Então, o acadêmico, o foco é, sim, a pesquisa e a academia. O mestrado é para formar docentes. Tem alguns que acabam indo para a indústria, dependendo, né, que nem assim, o programa de biotecnologia que temos em saúde da criança e do adolescente trabalha muito com preparo, né, com questões de biologia molecular, com Big Data, para a formação para eles irem trabalhar para a indústria e para outras empresas. Então, não necessariamente somente para a academia, mas a academia absorve bastante, né? E o doutorado é mais nessa questão realmente da pesquisa em si, para que você possa vir a se tornar um pesquisador e também um pesquisador que esteja trabalhando no instituto de pesquisa, que esteja trabalhando na academia, né? Ou que esteja também numa ponta de uma indústria aí de medicamento, de diagnóstico e entre outras, né? A diferença do mestrado profissional e do mestrado acadêmico, o profissional, o olhar é mais para o serviço também, né? Tanto que se faz pesquisa em serviço, né? Então, esse é o olhar que esses programas profissionais têm. E dos produtos, de desenvolver produtos, desenvolver protocolos. Então, assim, não é tanto o artigo científico que vai contar no mestrado e doutorado profissional, mas os produtos que são criados, né, com base nesse estudo que é feito durante o processo de formação. Então, isso cresceu, né, muito no Brasil. A CAPES hoje ainda estuda como isso está acontecendo, né? Até para a gente saber se isso vai ser mantido. A gente sabe que algumas áreas da CAPES ainda não têm o doutorado profissional, outras áreas da CAPES já têm. E acho que isso está sendo um modelo para a gente poder ver e fazer uma avaliação de como está sendo essa formação, né, desses profissionais aqui no Brasil. Mas o intuito do mestrado e do doutorado é para fazer para ser pesquisador. E essa integração que eu comentei com a graduação é que esses programas de mestrado e doutorado permitem a iniciação científica na graduação, né? Que o estudante de graduação se aproxime até para ele saber se é isso que ele quer. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu fui picada ali pelo bichinho da iniciação científica e não parei mais. Mas, né? Rosiane, eu acho que, inclusive, quando tu começou a te apresentar e falou da tua iniciação científica ao longo de toda a tua trajetória acadêmica na graduação, eu acho que... A Bia concorda comigo, a nossa história é mais ou menos assim também. E eu acho que essa tua percepção e essa tua experiência, desde a iniciação científica na pesquisa, iniciação científica, mestrado, doutorado, te faz ver com outros olhos também essa tua gestão na direção de pesquisa e pós. Porque eu acho que é muito valorizada a pesquisa, os estudantes de C, os mestrandos. E eu acho que talvez, quando falta um pouco dessa visão e dessa experiência desde o início, que a gente passa por todas as etapas da pesquisa, que a gente diz, né? IC, mestrado, doutorado, eu acho que a percepção é um pouco diferente. De gestão, inclusive. E eu acho que tu tem a visão de todo, desde o estudante que está lá no segundo período e de quem está lá no doutorado ou quer fazer um pós. Tu entende o que a gente a importância vive. Da monitoria, a importância da iniciação, da monitoria. Mas eu acredito que essa visão foi porque eu fui gestora em todas as áreas, né? Eu fui coordenadora de curso. Então, eu cheguei a... Professora, coordenadora? Eu cheguei a ficar 30... horas em sala de aula, semanais. Então, assim, eu sou professora, eu amo dar aula, né? Tá em mim, adoro ver aqueles estudantes da graduação para cima e para baixo no laboratório, fazendo suas coisinhas. Eu adoro esse ambiente. Então, assim, o meu ambiente é acadêmico. Eu nasci ali eu me tornei profissional. E ao ser gestora de curso, depois ser gestora da residência, eu fui desenvolvendo. Então, assim, eu não consigo ver a
a pesquisa e a pós separada, né, da área acadêmica da graduação ou da extensão, né? Quando a gente pensa nas questões, né, nas metodologias que a gente usa de problematização, o estudante pegando um problema ali da sua realidade, né? Então, ele fazendo a extensão, saindo das quatro paredes e vendo o que a sociedade precisa, trazendo para fazer essa contextualização, levantando os problemas, fazendo pesquisa e retornando para a sociedade, né? Fazendo o seu ensino e implementando, eu acho que isso mostra muito, né? Desse tripé. Então, assim, eu não consigo ver as coisas dissociadas, né? Eu acho que tudo está realmente muito integrado. Então, eu acredito que essa visão foi porque eu passei por essas etapas, né? Então, para chegar ali na pesquisa e para saber que a pesquisa por si só, isolada... E assim, vocês também, com a formação de vocês, não faz pesquisa sozinho. Não faz, né? a gente precisa do estudante. Isso. Né? Não tem como, vou fazer pós-graduação, mas vou me desvincular da graduação. Esqueça. Tá fadado ao insucesso. E eles nos energizam, né? Porque eles trazem também... novas ideias. Sim, e eles gostam do que eles fazem. E eu acho que é um estímulo para nós também, né? Certeza. E eu gosto muito, assim, quando o estudante... ele vem, ele tem interesse. Para mim, não é perder tempo, muito pelo contrário, é ganhar, porque a gente vê depois lá no final que o que ele vai... Quando eu chego alguém e fala assim... Hoje eu recebi uma informação da minha mestranda, né? Prof, ganhamos o prêmio, primeiro lugar no pôster, né? De um evento do Einstein. Foi um trabalho de simulação do mestrado dela. Então, assim, isso é importantíssimo, sabe? E a gente se debruçar nesse momento de formação do estudante e participar ali com ele desse processo é extremamente importante. E gratificante, né? E você sabe, Rosiane, que você falando isso, eu me coloco muito no teu lugar no sentido assim, eu não consigo dizer não para o nosso estudante. A Camila fica louca comigo, ela fala, pelo amor de Deus, você vai pegar mais um trabalho? Eu falo, vou, porque eu não consigo dizer não. O estudante vem e fala, tem uma ideia, vamos fazer. Daí ele fala, mas não é mais suave, não tem problema, a gente aprende, vamos estudar junto. E a gente vai, porque eu acho que é isso. Se a gente começa também a tesourar o nosso estudante, ele começa a perder esse brilho no olho, essa coisa de querer investigar. Tem que dar asas. É isso. A gente tem que dar asas. Deixar porque aí ele voarem. vai fazer coisas que são incríveis, porque eles têm um gás, às vezes até mais do que o nosso. Com né? certeza. Mas realmente, às vezes é muito trabalho. Eles ficam lá me mandando 1000 mensagens. A Camila fica louca, tô indo, tchau. E eu fico lá com 300 alunos em volta, assim. Mas eu adoro, porque faz parte, acho que também, da minha profissão como professora, também atender esse tipo de demanda, né? Com que certeza, é fazer pesquisa, porque é uma coisa que eu gosto. Esse é o nosso objetivo, né? E é tão bom depois você, no decorrer, que nem assim... Já estou aí com 20 e poucos anos aí de formada e depois que eu defendi o doutorado também. A gente receber as notícias, teu aluno está ali, teu aluno está lá, fulano está ali. Isso é muito legal, né? Ou às vezes a gente recebe uma mensagem, prof, olha, eu só estou aqui porque eu tive essa formação com você, foi muito importante. Ou quando você me deu aquele toque, olha, se esperta aí, vamos lá, né? Então, Acho que a gente tem muito isso do professor para o bem. com certeza. Né? Eu acho que tem essas questões. Aquele professor do passado, que era punitivo, que não era colaborativo e tal, ele não existe mais. Não tem mais como, né? Então, assim, a gente sempre foi aquele professor que quer trilhar junto, que quer que seu estudante, que ele seja mais do que você. Que ele consiga trilhar o seu caminho e que ele chegue cada vez mais. É aquela coisa, deixa o ego de lado, né? E caminha junto com o teu estudante. Você sabe que na área da pesquisa existe, né? Muito ego, uma fogueira de vaidades enorme. A gente precisa trabalhar com esse processo, né? Mas, assim, a gente sente... que tudo também depende da instituição, né? Na FPP a gente trabalha de uma forma, né, muito coerente com os nossos estudantes. A gente sempre fala que nós temos um jeito pequeno príncipe de ser, né? E eu acho que isso propicia, né, essa relação positiva, né? Mesmo entre os pesquisadores ali, a gente
tem uma relação muito boa, né, com seus estudantes, né? Então, acho que até com a gente, isso é né, bem Bia? Eu bacana. acho assim, que ali no PEX, né, por exemplo, daqui a pouco a gente vai te perguntar dos programas estrito, tá. mas ali no PEX eu acho que a gente é tão acolhida pelo PEX, né, Bia? Então, assim, com a professora Leide, a professora Maria Rosa, a professora Elaine Rossi, os professores, assim, nos acolhem tanto e a gente chega ali para trabalhar e sempre tem a professora Leide, não pode, vai, Bia? Bia, vem cá que eu quero falar contigo. Sempre tem alguma coisa. Então, assim, eu acho que é tão bacana. Até a gente, nós que trabalhamos, somos um pouco mais jovens nessa área, né? Mas a gente se sente assim, né? Como eu acho que é o que a gente passa também para o nosso estudante quando a gente acolhe, porque acho que a gente, como docente, eu acho que 2 palavras atualmente, quando a gente entra na docência, a gente tem que ter definidos: acolhimento, né? E assim, aceitar as diferenças, né? Na verdade, a gente tem que acolher os nossos estudantes das diferentes formas que eles se apresentam para nós, que eles estão chegando. Então, acho que isso é uma coisa interessante e muda um pouco do perfil do docente, né? Então, acho que a nossa faculdade, a nossa instituição está entrando para esse caminho. Mas tem uma coisa, na verdade, ela trilha esse caminho há muito tempo, né? Então, e uma coisa que tu me falou antes de gravar, na verdade, ela falou, e aí ficou na minha cabeça agora, quando tu fez uma fala inicial, antes de começar a gravar, foi sobre quando tu fez o teu doutorado em bioquímica. Não foi bem essa palavra que tu falou, mas como se fosse uma imersão na bioquímica. Tu fez o teu mestrado, tu fez o teu doutorado, né? E eu me identifiquei, e como eu conheço a trajetória da Bia, eu acho que é igualzinho para ela. A gente respira fisiologia, a gente aprendeu fisiologia, assim, eu aprendi ela microparasito imuno na sua totalidade, e eu acho que é a mesma. Quando tu falou isso, porque eu sempre tento entender, meu Deus, mas eu vejo alguns doutores, assim, em vários locais, que não... Mas, gente, como é que conseguiu isso? Como é que fez o doutorado desse jeito? Então, a gente respira isso. E aí, eu te pergunto assim, tu participa de eventos no Brasil todo, tu tem contato com pesquisadores do mundo, do país, sobre pesquisa. E eu queria saber, nem é uma pergunta que a gente até, assim, conversou, Rosiane, vou te perguntar isso, né? Mas é que essa tua fala foi tão interessante, porque às vezes eu fico pensando, nossa, como é que eu consigo aprender e respirar a fisiologia desse jeito? Mas a Rosiane é assim, a Bia é assim, a Rosiane é assim. A tua percepção sobre a pesquisa hoje no Brasil, assim, o nosso país, como é que... Porque tu vive isso, né? Tu está no meio dos gestores, dos pesquisadores, de vários programas, dos eventos que acontecem pelo Brasil, pelo mundo. Daqui a pouco tu vai estar viajando para um evento sobre pesquisa qualitativa, né? Na Espanha. Na Espanha. Então, assim, queria ver a tua percepção quanto pesquisadora, obviamente, mas como gestora, porque tu está aí vendo isso tudo, né? A gente tem, assim, primeiro pensando no pesquisador brasileiro, né? A gente sabe que restrições orçamentárias fazem parte, né, desse processo. Só que o pesquisador brasileiro, ele se vira, ele dá um jeito, né, de desenvolver a sua pesquisa mesmo com uma redução orçamentária. E a gente tem muita gente boa. A gente tem muita gente boa. A gente precisa parar, assim, com essa síndrome, como falam, né? Síndrome de vira-lata, né? A gente tem muita gente boa e que se destaca muito lá fora. E a gente vê que quando a gente vai... Às vezes a gente vai para um congresso falando, nossa, eu vou aprender tanta coisa. E a gente fala, isso a gente faz. Aquilo lá também. Verdade. Aquilo lá também. E a gente vai lá meio que para reforçar o que a gente faz, né? Então, eu acho que esse é o nosso cenário, né? E quando eu falo para você na imersão, é para você fazer aquilo de corpo e alma, para você sair de lá realmente um doutor naquela ciência que você está desenvolvendo a sua área. Uma outra brincadeira que eu falo para os alunos é que a gente tem o projeto de pesquisa, né? Eu vou defender aquele projeto de pesquisa que tem um objetivo, que tem uma temática. Mas eu não posso ser doutora na enzima que faz a asa da borboleta bater. Eu tenho que ser a doutora dentro de uma ciência. Então, eu não posso só ficar lá na minha bancadinha
fechadinho, restrito e só estudando aquilo. Porque o meu título não vai ser doutor na enzima que faz a asa da borboleta bater, vai ser doutor em bioquímica. E vão me chamar para isso. Então, a gente tem que fazer jus ao título, não é? Então, eu acho que assim, o mestrado, ele é muito rápido, porque quando você respirou, foi. Aí você já tem que estar publicando, defendendo, qualificando, o orientador te pegando no pé, né? Então, quando você vê, já foi. E o doutorado já não. Você tem aquela maturidade e acho que é um momento realmente para você entrar de corpo e alma no que você está fazendo. É uma pena quando vejo que tem algumas pessoas que não fazem isso, né? Então, assim, é uma pena. Porque o importante é que ela realmente se debruce e entre de corpo e alma no que ela está se propondo a fazer. E faça o que gosta, né? Eu acho que isso começa Sim. desde lá de quando você faz um trabalho para um evento pequeno com o estudante. Eu sempre falo, eu gostaria de fazer um trabalho, mas eu não sei o tema. A primeira coisa que eu digo para você é, escolha alguma coisa que você gosta. Porque você precisa estudar o que você gosta. Porque senão, vai passar um mês e você vai falar, que chato, não quero mais. E não vai fazer. Eu acho que às vezes acontece isso, porque hoje a gente também tem um padrão de pesquisa aqui no Brasil que o projeto às vezes não é seu. O projeto é do seu orientador. Você se enquadra naquele projeto. E às vezes ele não é bem a sua cara. Mas você gosta daquela linha de pesquisa. Então, você acaba indo assim, meio na onda. E aí, eu acho que isso também causa um sério problema de você entrar de cabeça na pesquisa e se tornar realmente um pesquisador. Eu acho que a gente também tem alguns problemas em relação a tipos de orientadores, né? Mas acho que isso vai de cada um mesmo. Mas isso deve dificultar um pouco também você ter essa... Eu concordo com você, Bia, assim, quando a gente pensa na questão do projeto, né? Eu sempre falo para o estudante que a temática tem que fazer os olhos brilhar e o coração bater. Porque você lembra, eu falo assim, você vai acordar, você vai sentar no seu computador e vai ter que escrever sobre aquele assunto e por 2 anos, 4 anos e assim por diante. Então, se for um sofrimento... Tem que parar agora. Tem que parar. Essa questão dos projetos, o que acontece? Muitas vezes, para órgãos de fomento, você tem que fazer um projeto guarda-chuva, um projeto grande, e que vai ser um pedaço de um doutorado, de mestrado do outro e tal. O que eu gosto de fazer é fazer que cada um construa o seu recorte. Aquele projeto é meu. Agora, o seu projeto dentro desse é um recorte. Então, nós vamos montar o teu projeto dentro desse recorte, o teu projeto dentro desse... Porque isso faz ele também criar uma identidade com o projeto dele. Perfeito. Né? Então, acho que esse é um ponto importante aí para... Tem que criar essa identidade na relação, né? Então, acho que é importante. Claro, temos pessoas com... Cada um com o seu perfil, Com certeza. né? Então, assim... Alguns são um pouquinho, né, mais enérgicos em relação às questões de cobrança, outros não, né? Mas a gente tem uma cobrança que é do próprio programa, que é da nossa nota, né? Do processo de avaliação, né? E a CAPES entende que o que é publicado com o estudante é que realmente é do programa. Né? Então, a gente não pode ter muita publicação só do pesquisador que não seja junto. Então, a gente tem que ter uma quantidade significativa, né, de produções junto com os discentes, docentes e discentes, né? Para que represente o que aquele programa de mestrado e doutorado realmente está desenvolvendo na formação desses mestrandos e doutorandos, né? Então, é uma relação importante, né? Que muitas vezes, né, o coordenador está sendo pressionado, precisamos subir de nota, né? Então, assim, o nosso planejamento é esse. Então, essas metas vêm, né, da direção de pesquisa para o coordenador, do coordenador para os pesquisadores, dos pesquisadores para os estudantes, né? Então, ela tem que ser compartilhada entre todos os atores ali, né, do programa. Então, às vezes, isso pode gerar. E, claro, acho que a gente vive um momento que a gente tem uma preocupação muito grande com a saúde mental dos nossos estudantes, né? Seja na questão da graduação e seja na pós-graduação. Porque quando você define que você vai entrar num programa de mestrado e doutorado, nem sempre você está na sua melhor fase da vida para esse processo. Às vezes, a tua vida está bagunçada
E você ainda vai assumir mais uma questão. Então, é importante que a gente colabore com esse estudante para que ele entenda que ele precisa ter uma organização pessoal, que tem momentos que vai pegar quando ele for qualificar, quando ele for defender, quando ele for escrever o artigo, que ele precisa se dedicar, se são pesquisas de bancada, diariamente. E às vezes não vão ser só 8 horas diárias, né? Feriados, dias úteis, finais né? de semana. Finais de Isso, semana e quantas de feriado. nós, né, passamos Sim. por isso, né? Eu lembro que eu já tinha minha filha, quando fiz o mestrado, eu levava ela, às vezes, final de semana para o laboratório. Vamos lá, eu vou ter que fazer uma extraçãozinha, né? Tirava um pouquinho o foco, ela achava super legal, então vamos... que é necessário. Então, a gente sabe que isso é preciso. Mas você tem que estar consciente desse processo, né? E uma preocupação também institucional. Eu acho que a nossa instituição se preocupa muito com esse contexto, com esse cuidado, né? Tanto que tem um núcleo de apoio, né? Então, acho que essas questões a gente tem que olhar para todo esse contexto, para que esse caminho siga de uma forma harmônica, né? Nessa relação dos orientandos e orientadores, né? E aí, pensando dentro da Faculdade Pequeno Príncipe, quais são os programas de pós-graduação que a gente tem hoje sendo desenvolvidos lá? Perfeito. Então, como eu comentei com vocês, né, a gente já tem há 16 anos o nosso primeiro programa. Então, vejam, a faculdade tinha 3, 4 anos quando o primeiro programa de mestrado e doutorado iniciou, que foi o programa de Biotecnologia Aplicada à Saúde da Criança e do Adolescente, que ele está na área da Medicina 2 da CAPES, né? O coordenador é o professor Bonald Figueiredo, né? Estamos com 17 pesquisadores, né? Eu faço parte também desse corpo de pesquisadores e 7 linhas de pesquisa dentro da área de câncer, neurociências, compostos naturais, Big Data, revisões sistemáticas, microbiologia, radiologia. Eu não posso esquecer de ninguém, senão nós vamos ficar bravos, né? Então, assim, tem linhas de pesquisas, né, fantásticas ali nesse programa. E nós começamos muito cedo, e isso traz para a própria instituição também uma grande responsabilidade para todo o complexo, né? E esse programa, ele produz artigos científicos que têm um impacto internacional muito importante, né? São pesquisas extremamente importantes, né? Então, essa responsabilidade, mas também esse ganho que a faculdade tem para os seus alunos vivenciarem essa qualidade, essa crítica de pesquisa é muito importante. Que é assim que a gente vai formar uma massa crítica que venha para a nossa sociedade, que atendam aí as questões políticas, se o nosso país vai entrar na OCDE, o que vai acontecer, né? Então, acho que a gente faz esse caminho dentro da FPP. E quando estávamos desenvolvendo o programa de biotecnologia, nós já tínhamos um grupo, né, com a vinda depois da professora Isabel para a FPP. A gente começou a ter um grupo, a professora Ivete já também trabalhava estudando um pouco, né, as questões relacionadas ao ensino. A professora Isabel veio reforçar isso. Eu também sempre trabalhei antes do curso de medicina já com simulação clínica, com o curso de enfermagem. E aí, esse grupo, junto com uma rede, com outras instituições, o EM, o EL, o FAO, nós montamos um projeto num momento que a CAPES abriu, por meio do seu braço de inovação, um edital, né, o Pró-Ensino na Saúde. Então, num primeiro momento, instituições que tinham programas nota 5, e nós tínhamos o programa de biotec com nota 5, podiam concorrer a esse edital. E nós ganhamos. E foi ali que a gente começou a construir uma massa crítica dentro de uma linha de pesquisa de ensino, primeiramente dentro do programa de biotecnologia. Nossa, que legal isso. E ali nós formamos mestres e doutores, né? E depois... E formamos uma massa crítica na faculdade, né? Que deu o pontapé inicial do programa, que nós carinhosamente chamamos de PECS, né? Que é o Programa de Ensino
nas ciências da saúde, coordenado pela professora Isabel Coelho, né? Que dirige aí muito bem esse programa e que esse programa também vem a dar uma contribuição enorme na formação dos nossos docentes. Por quê? Todos os pesquisadores, né? Somos em 13 pesquisadores nesse programa. Todos esses pesquisadores fazem parte do núcleo de desenvolvimento docente, né? Então, eles atuam juntos, né? Vendo os cursos que vão ser feitos, ofertados para a formação docente, discutindo a formação docente. Então, acho que isso é muito importante. E colaborando na formação dos nossos docentes. Está aqui vocês, né? Que fizeram parte desse processo e que hoje são multiplicadoras, né? Fazem os cursos de formação docentes. Temos né? alguns já agendados, inclusive. Então, acho que esses programas, eles dão uma qualidade para a nossa, muito importante, né? Eles certificam ainda mais a FPP. E se a gente pensar no tamanho da FPP para 2 programas, gente, é bastante. Então, acho que isso é muito legal a gente vivenciar. Eu respiro isso. E sempre que eu tô lá, eu agradeço, né? E sempre quero fazer que esses programas cresçam, que a gente publique, que a gente consiga integrar cada vez mais. Então, esse é o intuito, né? E sabe uma coisa que me chama muita atenção nos programas da FPP? É no sentido de a gente trabalhar também as metodologias ativas dentro dos programas de pós-graduação. Porque eu sou de uma pós-graduação muito tradicional, extremamente. Então, assim, eu fiz meu mestrado e doutorado na microbiologia, parasitologia e patologia, lá da Universidade Federal. E é um programa bem tradicional. E eu era muito de bancada, então eu ficava muito na bancada. Isso aí em congressos relacionados a parte do que eu fazia. Então, assim, era muito focada num tipo de pós-graduação. Mas quando eu entrei na FPP e comecei a perceber, a vivenciar as coisas que aconteciam lá, são programas muito diferenciados. Mesmo o de biotech, que você pode pensar, tem bastante bancada, é tudo voltado para aquilo que vocês aplicam dentro do hospital também, o que é vivenciado lá. Então, são práticas muito diferentes do que eu fazia. Então, isso é bem bacana. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa... Bem legal, Bia, essa tua pergunta. E assim, também você me disparou algumas outras coisas que eu vou aqui tentar pontuar. Primeira, a gente precisa cuidar muito com os programas que são muito de bancada. Porque, geralmente, os orientadores não querem a formação do mestrando para a docência. Eles querem para a bancada. E a gente tem que lembrar que um dos objetivos do mestrado é preparar para a docência. Então, as disciplinas relacionadas à docência, que nem nós temos lá a docência contemporânea no ensino superior, ela é obrigatória. Muitas vezes o colegiado já tentou tirar de obrigatório, mas não tira. Porque é a nossa base da formação. Né? Então, isso é importante. E vou te dizer que eu não tive essa formação. Eu fui formada doutora para ser pesquisadora. Pensando exatamente no que você falou. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio de docência, onde eu repliquei o que a minha orientadora e o professor que estava acompanhando faziam. Mas eu não tive uma formação para ser docente, né? Então, ali a gente se preocupa com isso no programa de biotech. Porque quando você olha para o programa de ensino, isso é muito tranquilo, né? Porque é a interface, né? Agora, ali na biotech, não. Então, a gente... e eu é que acabo sendo a docente dessa disciplina, porque eu gosto de estar ali com os estudantes e a gente trabalha o que hoje é feito no ensino superior. O que eles precisam saber? Né? Desde um planejamento pedagógico até um planejamento de desenvolvimento institucional, a gente tem que trabalhar todas essas questões com eles. Eles precisam cair no mercado de trabalho como docentes, sabendo que isso existe, que eles vão ter que olhar para isso para entrar numa sala de aula. Não dá para cair, despencar numa sala de aula como nós, né? Muitas vezes fizemos, né? Bom, então, acho que esse é um ponto importante. Como a gente ali na FPP nasceu já,
né, com um currículo diferenciado no curso de enfermagem pela cabeça da professora Ivete Zagonel, já trazendo disciplinas que trabalhavam com problematização, que já trabalhavam com metodologias ativas. Tinha uma disciplina, um momento integrador, onde os professores se reuniam, né, daquele período para discutir algumas questões que eram passadas como desafios para os estudantes. Eu acho que a gente não podia fazer diferente na pós-graduação. Não tinha como, né? Então, a residência já nasceu assim, a especialização já nasceu assim e o estrito também vai no mesmo caminho. No ensino é o nosso DNA, né? Do programa de ensino. Na biotech também, os professores também hoje já acabam desenvolvendo de acordo com o que a gente trabalha na FPP. Então, acho que isso é muito legal, né? Saber que disseminou para todos e que a gente não sabe fazer diferente, né? A gente só sabe fazer daquele jeito, né? E só sabe fazer daquele jeito porque a gente vê o resultado. A gente sai da aula vendo o resultado, que você mudou alguma coisa ali. Então, isso é bacana. Você não precisa esperar a avaliação, né? Você já vê ali na própria conversa dos estudantes que você conseguiu atingir os seus objetivos educacionais que você entrou ali, né? Então, acho que isso, para o docente e para o discente, é muito bacana. E a gente escuta deles também, né? Puxa vida, por que eu não fui formada desde o meu início, assim, né? Então, acho que isso é bacana, né? A gente discutir essas questões com eles, né? Isso que você falou, assim, bem importante mesmo, porque quando você fala, né? Formado para a bancada, formado como docente... Eu caí no mercado de trabalho direto para dar aula, porque eu saí do doutorado. Na verdade, eu estava no doutorado quando fui convidada para começar a dar aula e eu precisava, na verdade, ganhar dinheiro. Então, eu fui para a sala de aula, assim, meio sem nenhuma pretensão de será que eu vou gostar disso? Porque eu achava realmente que eu queria ser pesquisadora. Mas não tem emprego para todo mundo na pesquisa, né? E aí, eu comecei a pensar, não, eu acho que o meu caminho pode ser a docência. E eu me encantei, na verdade, desde o início da minha formação, eu já trabalhava com parte de educação, e daí eu já gostava muito. E aí, acabei, assim, aprendendo muita coisa. E eu acho, assim, que muita coisa que eu aprendi como docente e sendo uma docente diferenciada e pensando em ensino quando eu entro em sala de aula. Não só se eu vou lá, só, né, jogar o conteúdo e seja... né, aprendam. E sem me preocupar com isso, foi quando eu entrei na Faculdade do Pequeno Príncipe. Isso é bem legal, porque hoje, pensando na formação docente, é exatamente o que você está falando, né? É a gente se preocupar com coisas diferentes e entender o nosso estudante de forma completamente integrada em tudo. E isso já vem desde a graduação, daí passa pela pós-graduação, né? Pensando mestrado, no doutorado, nas residências. Então, a gente, na verdade, trilha um caminho que ele é, assim, totalmente diferenciado no sentido de a gente ter essas metodologias e toda essa parte mais crítica, reflexiva que a gente tem hoje lá dentro da faculdade, né? E a gente escuta muitas vezes, né, dos colegas que estão no mercado de trabalho, né? Eles falam, puxa, olha, recebi, ele era lá da FPP, nossa, muito bacana. Então, assim, a gente tem esse retorno também do mercado falando, né? Falando que... que as metodologias ativas dá certo, né? Porque ainda nos dias de hoje... Tem professores que não acreditam, que falam, nossa, né? Tá brincando de ensinar e o estudante brincando de aprender. E não é isso, né? Então, a gente sabe que não é isso. E que o tempo que você tem que se dedicar para trabalhar com metodologias ativas é muito maior do que se você fosse preparar alguns slides. Não estou falando que a aula expositiva dialogada é ruim, não. Nunca desmerece. Ela é boa em alguns momentos, e a gente tem, inclusive, dentro do nosso currículo, tem. Mas, assim, as metodologias ativas, elas vão além. Né? Nesse processo de formação. E acho que isso é importante, né? E, Rosiane, em relação aos programas do Estrito de ensino e o de biotech, existe bolsa de mestrado e doutorado nesses programas? Existe. Então, assim, ó... quando é instituição, né? Nós somos uma instituição filantrópica, né? Nós fazemos parte da CAPES, que se chama Bolsas ProSUP,
né? Então, a gente recebe uma cota, todo programa que abre recebe uma cota de bolsas, que daí são bolsas que são pagas ao estudante, tanto de mestrado e doutorado, e a gente recebe uma outra modalidade que se chama taxa escolar. Então, é um valor, quando o estudante não pode receber bolsa por alguma questão, né? Ou porque ele tem vínculo de emprego, alguma questão, ele não pode receber bolsa, ele pode receber essa taxa escolar. E aí, essa taxa, esse valor que a CAPES passa para ele tem que repassar para a instituição. Tá? Integralmente para a instituição. É um valor bem mais baixo do que a bolsa e a instituição só pode cobrar esse valor, né? Então, ele é bem mais baixo também do que a própria mensalidade do curso, né? Mas a gente tem essa modalidade. Outros órgãos de fomento também, quando a gente faz projetos, CNPq, Fundação Araucária, tem alguns editais que a gente pode prever bolsas de mestrado e doutorado em alguns editais. Então, a gente pode conseguir também, né, por outros órgãos de fomento à pesquisa, algumas bolsas, né? Então, isso a gente segue e a gente sabe o quanto é importante também para que muitas pessoas não teriam condição De fazer. de fazer o seu mestrado e doutorado e ir pagando, né, essa formação. Então, a gente sabe o quanto é importante isso. Não, é muito interessante porque eu já conversei com algumas pessoas que têm interesse. E sempre tem bolsa? Eu disse, tem bolsa. Então, assim, entra no site, lá no link no site, né, da Faculdade Pequeno Príncipe, entra no link da pesquisa e pós-graduação e lá vai ter as modalidades Lato Sensu, que é especialização em residência, e Stricto Sensu, que são os programas de mestrado e doutorado que tem lá na FPP. Né? Além disso, tem as bolsas de iniciação científica para os estudantes da graduação trabalharem com os pesquisadores, tanto da Biotech quanto do PEX. Isso né? mesmo. E esse ano nós tivemos ali 38 bolsas, né, que vieram do órgão de fomento da Fundação Araucária. Acho que isso foi muito importante, né? E, assim... E além da iniciação científica com bolsa, nós temos a iniciação científica voluntária. Então, até hoje mesmo, eu estava para uma reunião que vai ter amanhã, eu estava levantando o número de estudantes de iniciação científica. Nós temos 136 estudantes de iniciação científica no momento. É um número muito representativo pelo número de estudantes que temos, a gente tem, né? com certeza. Então, é bem representativo. Então, isso mostra que eles vêm bastante para a pesquisa e que eles conseguem aproveitar, né, os dois programas para a sua formação profissional, né? E muitos desses estudantes de iniciação científica acabam ficando, fazendo depois seu mestrado, seu doutorado, né? Criando esses vínculos. Eu acho que isso também é muito importante. Por quê? Não é que você vai pular etapas no mestrado, mas você já está acostumado, né, com a pesquisa científica. Então, é um estudante que vem da iniciação científica e passa mais rápido e com um pouquinho menos de dor, né, no mestrado. Porque assim, o mestrado é um pouco doloroso, né? A gente tem que rapidinho... Às vezes começar do zero, sem saber nada. E rápido produzir 2 anos. E os créditos, ainda cursar os créditos. Então, esse estudante que vem da iniciação científica, ele tem uma trajetória mais tranquila no mestrado. Porque ele tem uma base, né? Ele já vem com uma base. Às vezes fica muito mais fácil trabalhar com ele. Às vezes já publicou, né? Então, já sabe o que é uma publicação científica, como faz para submeter um artigo, né? Então, acho que isso é importante. Trabalhar com as bases de dados, como é que eu busco, né? Porque, às vezes, isso é um nó para muitos pesquisadores, né? A própria metodologia científica. Até hoje, tem pesquisador que não sabe qualificar qual é a sua pesquisa, né? Qual é o método que ele está utilizando corretamente. Então, acho que isso é bacana e o aluno de iniciação científica já começa. Sim, que ele já vem mais preparado. Isso mesmo. Eu sempre acho que a gente não pode pular etapas. Eu acho que é muito interessante a gente fazer uma iniciação científica. Claro, se a gente tem a possibilidade, né? Porque nem sempre a gente tem essa possibilidade. Mas é fazer uma iniciação científica, daí quem sabe entrar num mestrado, num doutorado, ou até mesmo ir para uma residência. Isso. Essa não é a questão. A questão é você passar por essas fases, porque tudo isso depende do que você vai ser depois. É, a formação. A sua formação, realmente. Isso é bem interessante.
Isso E a gente já está caminhando para o final, para o encerramento. Passa rápido, né? Ai, foi tão rápido. Eu adorei. Sim. Eu queria falar mais. Passa rápido quando a gente se diverte. Ainda não é a pergunta final da Beatriz, é que a Beatriz é a expert na pergunta final. Mas, Rosiane, em relação aos desafios e aos projetos futuros da direção de pesquisa e pós-graduação, eu não sei se tu poderia falar um pouquinho para nós sobre isso, porque são desafios diários, né? Olha, tudo de informação. 38 bolsas de iniciação científica. Só isso já... Eu achava que já tinha um desafio. 30. Nossa, aumentou 8. Os desafios, Camila, eu acho que eles estão, assim, um pouquinho no braço da internacionalização. A gente avançar um pouco mais com a internacionalização. Embora os programas tenham as suas relações internacionais, a gente permite isso também para os nossos estudantes. Então, a gente tem que avançar mais com esse processo. E a gente tem a faca e o queijo na mão e acho que estamos avançando, né, com as relações que estamos fazendo, mas a gente precisa consolidar. Acho que esse é um ponto. A gente tem um programa que é consolidado, que tem 16 anos, então ele já é consolidado como programa de pesquisa, a CAPES já vê assim. Então, agora a gente precisa consolidar o PECS. Então, a gente vai passar por mais uma avaliação quadrienal. Então, esse é um grande desafio, essa avaliação quadrienal. Então, todos os pesquisadores estão empenhados com as suas publicações para revistas, né, que sejam de um impacto maior. Então, acho que esse também é um processo aí importante, né? E eu vejo, assim, que no braço da residência, a gente está muito bem como está. Então, assim, eu não vejo... A gente tem que manter, né? Porque a gente faz uma relação ali muito boa, né? Com o próprio hospital, com essa formação dos profissionais que estão ali, né? No berço da pediatria, eu acho que é isso muito bom. A gente precisa crescer um pouco mais na especialização. Então, aumentar um pouquinho o nosso leque, né? Agora, vindo... cursos novos de graduação aí, né, nos desafios, isso também vai acabar vindo para pós-graduação, né? A abertura de novos cursos. Então, assim, a gente já teve esse ano a abertura de 5 cursos EADs, né? Então, acho que isso cada vez mais vai consolidar, né? E são desafios que a gente quer ir avançando para o crescimento da nossa instituição, para mais oportunidade para os alunos que se formam ali e que queiram continuar a sua formação, né? Eu sempre brinco com eles na aula inaugural e falo assim, olha, vocês podem vir hoje, entrar hoje aqui na graduação e vocês podem ficar aqui muito tempo e quem sabe até trabalhar conosco, né? Nunca mais sair, né? Porque às vezes tem alguns que acabam, né? Fazendo seu mestrado, doutorado e permanecem ali conosco, né? Então, acho que a gente tem, inclusive, estudantes, né? Que se formaram, fizeram mestrado e agora são docentes nossos colegas. Isso né? mesmo. Então, isso é bem interessante. Mas para a gente poder encerrar nessa nossa conversa, eu queria fazer a nossa última pergunta, que é assim, o que a Rosiane faz no tempo livre dela, quando você não está fazendo nada nem dentro... pesquisa, nem docência, nem metodologia ativa. Nada relacionado à faculdade. Eu amo cozinhar, gente. Sério? Eu amo cozinhar. Eu gosto... Uma coisa que eu faço meio como... um autocuidado para... Eu gosto de chegar em casa e fazer uma comidinha, né? Fazer uma experiência ali, né? Também com as misturinhas que a gente faz. Então, eu gosto muito de cozinhar. Eu acho que é isso, né? Conversar com amigos, fazer uma boa leitura. E a dança né? nunca mais voltou pra vida? Pois olha, ela tá voltando. Semana que vem eu tô voltando. Que legal! Eu dei uma paradinha, mas agora eu tô voltando. Eu queria agradecer, né, você por ter aceitado conversar um pouquinho com a gente hoje aqui. Foi bem legal, obrigada. Nossa, foi ótimo. Vou te dar a palavra para te, né, fazer uma fala de encerramento antes de encerrar a gravação. Olha, eu só agradecer, meninas, né, o Media Edcast. Acho que foi muito bacana. E acho que hoje estar aqui é uma realização de uma conversa que tivemos, né? Sim. Das ideias que vocês trouxeram. Então, é muito gratificante fazer parte, vivenciar esse momento com vocês, né?
E a gente quer que o MedEdcast Voe. né? E que vocês, né, continuem trazendo as pessoas para compartilhar os seus conhecimentos aqui com a comunidade. Eu acho que esse é um ponto aí fundamental de todo esse processo. E parabenizo vocês pela condução, pela excelência, né, de vocês dentro desse contexto. Realmente, vocês deixam a gente bem à vontade, é que a gente tem vontade de falar tudo, né? A gente que agradece você ter embarcado na nossa onda, né? Bom, então, Rosiane, eu quero te agradecer imensamente. Agradecer a tua disponibilidade. A gente sabe que a tua agenda é bem corrida. A disponibilidade de vir aqui, compartilhar um pouco da tua gestão lá na direção de pesquisa e pós. Agradecer a oportunidade que também tu nos propiciou aqui junto, né, com a direção geral, em a gente desenvolver o podcast pela Faculdade Pequeno Príncipe. Isso para nós tem sido um presente, né? A gente se amarra a fazer aqui, né, Lia? Então, assim, muito obrigada. Como eu falei anteriormente, na minha percepção, tu representa dentro da instituição. Tu, professora Patrícia Rauli, professora Tatiana Forte, professora Isabel e outras pesquisadoras mais. Um papel importante nas mulheres na ciência, na nossa instituição, porque eu acho que isso é uma característica marcante e importante da Faculdade Pequeno Príncipe, as gestoras, as pesquisadoras, todas trabalhando juntas em prol de um objetivo, né? Que é ensinar, fazer ciência, enfim. Então, muito obrigada pela tua participação. É uma alegria enorme te ter aqui e parabéns pelos 19 anos, né? Sim, parabéns. A gente podia ter trazido um cupcake, né? Então, parabéns pelos 19 anos, muito bem vividos na FPP. Com certeza. E foi muito feliz e gratificante. E que venha mais 19 anos. Que venha. Vamos lá. Então, nós estamos encerrando esse episódio. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Agradecendo ao Estúdio Capto, à Faculdade Pequeno Príncipe. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de nos seguir lá no Instagram. E até a próxima. E na descrição do vídeo do YouTube, a gente vai colocar todos os links que a gente falou sobre os programas de pós-graduação, residência. Quem tiver interesse, entre lá, né? E veja um pouquinho do que a gente faz dentro das faculdades Pequeno Príncipe. E vem para a FPP com a gente. Até a próxima. Até a próxima.